A vida não comete erros. Ela sempre dá ao homem aquilo que primeiro ele dá a si mesmo. Olá, divinos de luz e amor! Eu me chamo Thaís, sejam muito bem-vindos ao meu canal Clara Luz! E hoje eu quero falar sobre dar esse salto de fé na vida, para quem sente esse chamado, para quem quer sair dessa vida, dessa rotina que não faz mais sentido para si mesmo e nem compreende por que a pessoa se esforça tanto e parece que não sai do lugar ou as coisas não fluem como o pensamento, o objetivo que ela quer, né? Então, hoje eu quero conversar contigo sobre a expansão de consciência, né? Que é dar esse salto de fé, de você acreditar em algo maior, de você se entregar para algo maior, para conseguir ter esse desejo, né? Essa realização de vida que todos nós queremos, né? E uma coisa que eu quero muito falar para vocês aqui é sobre que a expansão, que esse despertar espiritual, esse chamado que você tem, ele começa a partir do momento que você percebe que as coisas não são do jeito que nos ensinaram, né? Que há algo espiritual por trás, há um chamado diferente, há um chamado que vem da alma, né, para esse plano material que a gente vive, para essa rotina, mas quando a gente chega no momento que a gente vê, enxerga sinais, né, de que algo não está no lugar que deveria estar, a gente percebe por sinais espirituais, né? Muita gente chega em mim e fala que tá vendo muito as horas iguais, ou que tá acordando de madrugada sem necessariamente entender o porquê, ou porque tá tendo sonhos reveladores, ou porque tá sentindo esse chamado pela intuição, né? A pessoa sente, a pessoa percebe que tem algo diferente nela, a pessoa percebe que ela pode entrar a ter um novo contexto pessoal, a conseguir olhar para a história de vida dela e consegue perceber que tem algo por trás de todo aquele sofrimento, de toda aquela perturbação, de toda aquela ansiedade ou daquele vazio, né? Porque hoje muitas coisas provam de que tem algo acontecendo no planeta, tem algo acontecendo com cada um de nós. Muita gente está percebendo esse despertar espiritual e quanto mais pessoas conseguir ter essa comunicação, né, para levar para as pessoas que ainda não teve esse despertar, melhor, né, porque a gente se encontra. Eu mesmo sou um testemunho de pessoa que se encontrou, uma pessoa que compreendeu o despertar espiritual meu, né, de si mesmo. Eu consegui me livrar de todo aquele pesadelo da gente estar lembrando sempre do passado como algo ruim, como algo que vai me afetar para a vida inteira. Então, eu estou aqui como mais como mais uma, como é que fala, gente? Como mais uma testemunha para a realização de desejos, para você conseguir se curar de dentro para fora. E esse é o meu objetivo de falar sobre o salto de fé, né? E muitas vezes esse salto de fé, ele só acontece quando a gente está na pior situação das nossas vidas, né? Por exemplo, para mim foi assim. Eu sempre vi sinais, né, de que algo diferenciado tinha a ver no meu dia a dia. Eu sempre sonhava, eu sempre tive muitos sinais de verdade que fazia eu olhar com um olhar diferente para a vida, mas
que eu não conseguia acessar por causa de crenças, por causa de medos, né? E a partir do momento que eu cheguei no meu limite, né? A partir do momento que o universo ele fez eu perceber que eu precisava olhar para mim, foi o momento que eu já estava no meu limite, né? Eu cheguei a ter uma depressão, meu corpo todo ele se manifestou em doenças, em dores insignificativas que não tinham o porquê eu estar sentindo aquela dor. Vários exames foram feitos, várias formas os médicos tentaram descobrir o que eu tinha, mas sempre tinha um diagnóstico diferente. Até eu conseguir dar esse salto de fé na minha vida, ter coragem e fui para uma casa espiritual, né? Muita gente tem o despertar espiritual não só em uma casa espiritual, tem outras formas também, mas foi a forma que eu me encontrei, foi o caminho que eu consegui encontrar esse despertar. E esse despertar aconteceu, como muitas pessoas já sabem, com a medicina da ayahuasca, mas não só com ela que a gente consegue, né? Tem gente que realmente não se encontra, não consegue se ver usando essas medicinas, né, da floresta ou usando formas de despertar com do externo, né? Saindo do externo para você. Muita gente não consegue se encontrar dessa forma, então procuram ter o autoconhecimento, sim, só pesquisando, meditando, e isso não é errado. Com certeza você consegue entrar numa expansão muito grandiosa assim também, né? Mas esse salto de fé, quando a gente fala de salto de fé, a gente está falando sobre a gente entrar no desconhecido, né? Para nos conhecer, para a gente conseguir perceber que a gente tem um propósito de vida aqui, né? E um dos meus despertares que me deixou assim apaixonada pela vida e cada vez mais querendo me curar foi quando eu percebi que muitas coisas que me atrasavam eram apenas coisas da minha mente, ou então a ignorância de não entender o meu processo do passado, né? Porque tudo tem um propósito, né? É como a frase inicial que eu falei, né? A vida, ela não erra com ninguém. Ela dá ao homem aquilo que sempre ele dá primeiro a ele, né? O que você dá a você em suas experiências, tanto desafiadoras quanto alegrias, quando você tá feliz, quando você tem uma oportunidade grande, o que você faz com isso, né? Então a vida ela te dá aquilo que você se dá, né? Porque nós fazemos parte da vida. Então a vida é nós, de alguma forma nós faz parte da vida. Então, se nós está incluso nela, então ela faz parte da gente e ela dá o que a gente dá primeiro a nós mesmos, que temos a consciência do que a gente faz com o nosso corpo, com a nossa vida, com o que nos alimentamos, com o que fazemos, com o que pensamos principalmente, né? Porque a partir do momento que eu percebi que a grande culpa de tudo que aconteceu foi por causa de mim mesmo. E tá tudo bem, tá tudo bem. Hoje eu consigo perceber isso, hoje eu me libertei, eu aceitei, né? Que em primeiro lugar a gente precisa aceitar e conseguir transformar e cada vez mais venho estudando, venho tendo mais despertares, venho tendo mais sinais espirituais e provas, principalmente provas, porque esse despertar te leva a ter aproximação divina. Ela te faz você perceber que você não está sozinho, que não estamos sozinhos. Somos
espíritos numa experiência humana. Então, o que a gente faz é ter essa experiência humana para conseguir ganhar evolução com todos os desafios que a gente tem, para a gente conseguir, quando a gente partir, né? A gente conseguir levar o nosso espírito quanto mais purificado, melhor para a gente. Agora, quando a gente não se respeita, quando a gente não escuta a nossa intuição, quando a gente não escuta o nosso chamado de alma, a tendência é os desafios intensificar, né? Até a gente conseguir perceber que somos espíritos numa experiência humana e que tem um propósito muito grande da gente estar aqui passando por grandes desafios que faz a gente achar que é o fim do mundo. Mas que a gente precisa entender que o que nos ensinaram foi apenas por pessoas que nem conhecem a si mesmo, né? Por exemplo, a gente aprendeu matemática, a gente aprendeu muitas coisas, várias matérias que hoje a gente não usa. Lógico que eu não tô falando que matemática não usa, né? Lógico que não, mas a gente aprendeu exatamente todas as matérias que a gente precisava para ter uma base, mas a gente não aprendeu a se conhecer. A gente não aprendeu coisas que são básicas da vida, que a maioria das pessoas hoje não conseguem se encontrar, se perde, principalmente na expectativa e na inteligência emocional, né? Que a maioria das pessoas não conseguem ter, perde o controle com qualquer coisa. E quando a gente perde o controle facilmente, significa que todas essas coisas que a gente consegue perder o controle, tem sim o controle sobre nós. E a partir do momento que a gente tem essa consciência, que a gente consegue dominar, que a gente consegue sim educar o nosso emocional, conseguir perceber que a gente precisa expandir a nossa mente e sair dessa bolha de achar que o mundo é só isso que nos ensinaram, a gente vive e a gente consegue sim ser feliz e a gente consegue curar coisas que a gente nem consegue imaginar de dentro para fora, do coração para fora, né? E a gente consegue se conhecer e perceber que muitas coisas a gente deixou de fazer por causa dos outros, ou então por causa dos nossos medos, por causa dos nossos traumas. E a partir do momento que a gente se cura, se purifica, que a gente consegue ter uma consciência do que a gente faz aqui, acabou. O mundo vira uma harmonia para nós. E aí a vida começa a favorecer tudo ao seu redor, porque você está começando a emanar esse entendimento de que você faz parte da vida, você faz parte desse universo. Então você não é um caso à parte, você está dentro. Então a vida vai emanar toda aquela sabedoria e vai te mandar mais ainda e vai vibrar a seu favor, né? Então, olha o tanto que é importante a gente conseguir dominar as nossas emoções, o tanto que é importante a gente dar esse salto de fé e confiar em algo divino, em algo maior, em algo superior, a gente conseguir se entregar de verdade. Eu tenho experiências com a ayahuasca que me levou a ter saltos de fé grandiosos na minha vida. E eu ainda quero sim falar aqui, porque eu sei que vai servir para muita gente conseguir se encorajar, ter fé. Porque se a gente só acreditar no material, se a gente acreditar só nessa vida que nos ensinaram dentro dessa bolha, a gente fica no mesmo local e a gente não ganha com isso, a gente perde porque a gente continua sofrendo aquela angústia, aquele vazio, aquela dor e reclama, reclama, reclama. E lembre-se, quando a gente reclama, a gente está clamando, reclamar, a gente está reclamando 2 vezes ao universo aquela mesma situação, ou se não pior, entendeu? Então, quando a gente clama, quando a gente glorifica, quando a gente acredita que existe sim um Criador que fez tudo e fez todos nós, ele emana todo o conhecimento e toda a sabedoria. Então, se você acreditar num Deus,
vivo, no Deus em ação. Ele está dentro de você e você consegue sim transformar a sua vida como você nunca imaginou. A gente tem um poder mental muito, muito inteligente. A gente só precisa nos curar para a gente ter acesso a essa inteligência que cada um veio para cumprir, com uma missão muito importante, tanto para nós, tanto para a humanidade. Muito obrigada por você ter ficado até aqui. Eu espero muito que você consiga ter entendido o que eu falei e que curta o canal, que curta o vídeo, que se inscreva no canal, porque eu estou começando agora e eu tenho muitas ideias e eu tenho muitas histórias, muito testemunho para conseguir te motivar a querer dar esse salto de fé e mudar a sua vida. Tá bom? Muito obrigada e fiquem com Deus. Tchau!